Olá, estamos de volta com Inteiro Teor, nosso encontro semanal que traz as notícias do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. 2 candidatos a vagas em concursos públicos recorrem à Justiça para garantir participação na seleção. Os atos administrativos, embora o administrador público ele tenha a liberdade de estabelecer, através de portarias e normas, as regras de contratação do serviço público. No quadro Educação Corporativa, vamos falar da importância da comunicação como elo que une a estratégia à ação. Quando se fala em comunicação, muitas pessoas associam apenas a um newsletter, um jornal interno, ou aquela comunicação formal feita por e-mail, ou mesmo aquela comunicação informal na hora do cafezinho. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decide que o Enem não pode ser requisito obrigatório para a participação no programa Ciência Sem Fronteira do governo federal. O órgão do Ministério exige ou avalia através das notas do Enem. Conheça a Comissão Permanente sobre Subtração Internacional de Crianças da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, com a desembargadora federal Mônica Cifuentes. Está no ar Inteiro Teor, um programa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Justiça Federal decide que Exame Nacional do Ensino Médio não é pré-requisito obrigatório para a participação no programa Ciência Sem Fronteiras. O programa do governo federal Ciência Sem Fronteiras foi criado em 2011 e oferece bolsas para estudantes. Luana já participou. Ela, que cursa Biologia na Universidade de Brasília, foi para os Estados Unidos e ficou no exterior por 1 ano. A experiência, segundo ela, foi bastante positiva. Lá eu pude fazer matérias que eu não conseguiria fazer aqui por falta de recurso, e eu aprendi muitas técnicas que não tem como aprender porque não tem os equipamentos ainda. Eu fiz 6 meses de estágio e eu aprendi muita coisa na área de pesquisa também, que aí agora eu posso utilizar aqui no Brasil de novo. Para tentar uma vaga no Ciência Sem Fronteiras, o candidato precisa cumprir certos requisitos. Um deles é ser classificado no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, com pelo menos 600 pontos, levando-se em conta as provas aplicadas a partir de 2009. Eu acho que tem que ter, porque é a única forma que o governo tem de avaliar se o aluno tem um conhecimento básico do ensino médio. E não é uma nota muito difícil de ser alcançada, 600. Quando eu fiz o Enem, eu fiz sem me dedicar, porque ele não valia para nada, e eu tirei 700 e pouquinho. Então, eu acho que um aluno que se dedica desde o ensino médio e um aluno dedicado consegue essa nota. E como é utilizado para todas as universidades, eu acho válido, sim, ter o Enem como critério. Mas um candidato ao programa questionou essa exigência na Justiça. Ele alegou que não cursava mais o ensino médio quando foi instituído o Enem como pré-requisito. Portanto, não seria possível exigir o cumprimento dessa etapa. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a 6ª turma deu razão ao candidato. Decidiu que o Enem não deve ser pré-requisito obrigatório para participar do Ciência Sem Fronteiras. O relator desembargador Jirair Aram Meguerian explica como analisou a questão. O órgão do Ministério exige ou avalia através das notas do Enem. Só que ocorre um fato que demonstra que isso não é uma fórmula muito razoável. Por quê? Porque o Enem avalia o conhecimento e o desempenho do candidato quando estava ou quando terminou o 2º grau. E o programa de Ciências Sem Fronteiras é relacionado com pesquisas da vida acadêmica, ou seja, já na universidade. O voto do relator foi acompanhado pelos demais integrantes da turma. Ele ressaltou ainda que nem sempre o Enem foi exigido. Então, há alunos que sequer chegaram a fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. O desembargador também citou jurisprudência da 5ª turma, que teve entendimento no mesmo sentido em outro caso analisado. Então, se fosse, por exemplo, uma avaliação através das notas ou de desempenho do aluno ou do candidato ou da candidata
na universidade, nos 2 primeiros anos, ou nos 2 primeiros semestres da universidade, no sentido de saber se tinha interesse em pesquisa, se atuava em pesquisa, ou se era interessado nas disciplinas daquele curso que ele estava fazendo e que ia desenvolver pelo programa Ciências Sem Fronteiras, seria uma avaliação correta e razoável e certa, né? Agora, o que adianta eu avaliar um aluno que foi ótimo no 2º grau, vai ter preferência em cima de outros alunos da universidade e, de repente, é uma pessoa que não se interessa pela pesquisa, não se adaptou bem ao curso que escolheu e ingressou na faculdade. Então, não vejo razão de insistir para que a nota de Enem tenha valor para fins de classificação dos candidatos para Ciências Sem Fronteiras. É importante lembrar que a decisão é válida apenas para este caso. Quem se sentir prejudicado e também quiser questionar a obrigatoriedade da nota do Enem para ingresso no programa, deve entrar com uma ação judicial. Alinhamento da comunicação institucional. A Universidade Corporativa do Tribunal traz como temática desta semana a importância da comunicação como elo que une a estratégia à ação. Ela faz parte de todos os processos de trabalho e seu alinhamento é fundamental para assegurar o alcance das estratégias institucionais. Recentemente, eu tive a honra de ter sido convidada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região para ministrar uma palestra a respeito da importância da comunicação. Quando se fala em comunicação, muitas pessoas associam apenas a um newsletter, um jornal interno, ou aquela comunicação formal feita por e-mail, ou mesmo aquela comunicação informal na hora do cafezinho. Na verdade, comunicação é um dos elos mais importantes para assegurar uma devida execução da estratégia. A estratégia representa os objetivos a serem alcançados pela organização. E a execução ela é feita justamente por meio de uma boa comunicação da estratégia. Se não há uma boa comunicação, você não consegue ter uma execução em conformidade. Mais ou menos simples assim. Não é? Então, quando nós conseguimos estabelecer uma boa comunicação entre o que precisa ser feito e o que está sendo realizado, você possibilita, inclusive, pontos de controle para que sejam reconhecidos bons desempenhos e para que, eventualmente, sejam corrigidos eventos ou ações que demandem um certo ponto de aprimoramento. E, obviamente, quando a gente fala em feedback, todo feedback positivo, ele pode e deve ser realizado em público. E aquele retorno, aquele conversar um pouco mais específico a respeito de um ponto de aprimoramento, se recomenda que seja realizado entre a chefia e a sua subordinação imediata, da maneira mais particular possível. Ou seja, a gente reconhece em público aquilo que merece ser louvado e a gente tenta corrigir o que precisa ser feito para assegurar um bom resultado. Bom, mas só para lembrar que comunicação, na verdade, envolve alguns outros elementos-chave, tais como poder, cultura, contexto, tudo depende do momento que aquela pessoa está passando, o que ela está vivenciando e como ela vai reagir em termos institucionais. Aqui ficam novamente os meus parabéns ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região pela iniciativa de trazer um tema tão importante como o alinhamento da comunicação organizacional para o seu dia a dia de trabalho. Maiores informações, www.empconsulting.com.br. Até mais! Veja a seguir. Candidatos garantem na Justiça Federal a participação em concursos públicos. Até já! Dois candidatos a vagas em concursos públicos recorrem à Justiça Federal para garantir participação na seleção. No Brasil, há muitas pessoas acima do peso ideal. Basta andar um pouco pelas ruas das cidades para perceber isso. Agora imagine se as pessoas com sobrepeso fossem impedidas de assumir um cargo público por esse motivo. Eu acho